Entre o dia 31 de março e 1º de abril de 1964, ocorre um golpe de Estado no Brasil. Nessa ocasião, a democracia vigente fora rapidamente substituída por uma ditadura civil-militar. Um governo que duraria até 1985. Uma história que não pode ser esquecida. E é por isso que hoje eu vou te contar como foi a ditadura militar do Brasil. Você já viu a conta do leiteiro? Novo aumento, não é? E tá certa a conta? Infelizmente está. O jeito é votar no Jânio. Jânio é a única esperança do Brasil. A bagunça toda começa com a vitória de Jânio Quadros na corrida presidencial de 1960. Seu governo foi um verdadeiro voo de galinha. Em primeiro lugar, por ter sido bastante breve. Durou só 7 meses, terminando com a renúncia do presidente. Mas fica uma questão. Por quê? Bom, a crise começou quando Jânio resolveu adotar medidas econômicas austeras. Isso se deve ao fato de que o Brasil estava enfrentando uma grande alta inflacionária, déficit da balança comercial e crescimento da dívida externa. A resposta do governo foi restringir os créditos, congelar os salários e incentivar as exportações. Além disso, as relações diplomáticas com a União Soviética foram restabelecidas. Diversos economistas e estudiosos do período acreditavam que essa postura foi uma tentativa de aumentar o máximo possível o mercado consumidor externo por meio da diplomacia. Entretanto, a postura desagradou o governo norte-americano. Queimou o filme de Jânio com seu próprio partido, a UDN. Tanto Jânio quanto a UDN eram de uma linha conservadora politicamente, ligada às elites e aos militares. Sua postura não pegou bem. Ou seja, Jânio estava sofrendo pressões por todos os lados. É importante ressaltar que, por mais que Jânio de fato tivesse sofrido muitas pressões na época, é possível que a sua renúncia não se passasse de uma grande performance, uma grande cena. Acredita-se que ele queria causar alvoroço, comoção popular e, eventualmente, forçar o Congresso a pedir o seu retorno ao governo. Só que, na real, não deu certo e ninguém ligou. O Congresso ficou numa boa e a população agiu com indiferença. E vejam só, nessa época, a chapa de presidente não vinha com o vice de brinde. As regras eleitorais estabeleciam chapas independentes para a candidatura do vice-presidente. No caso, o vice de Jânio era João Goulart, Jango, do PTB, Partido Trabalhista Brasileiro. Renuncio ao mandato de presidente da República. Assim, Jânio Quadros abriu mão do cargo menos de 7 meses após a posse. Bom, no dia 25 de agosto de 1961, Jânio renuncia ao cargo de presidente, cedendo o cargo a Jango. Nessa época, João Goulart estava numa viagem diplomática lá na China. Então, quem assumiu o governo foi o presidente da Câmara dos Deputados, Ranieri Mazzilli. E com isso, instaura-se uma crise institucional. E qual o motivo? Havia uma grande resistência por parte do exército com relação a Jango. Tá bom, beleza, mas me diz aí, quem que é o tal do João Goulart? E o que diabos estava acontecendo com o Brasil? Jango era um político gaúcho que entrara para a política por conta de um amigo conterrâneo bastante conhecido, Getúlio Vargas. Jango foi deputado federal, depois ministro do Trabalho, Indústria e Comércio no segundo governo de Vargas. Em sua época como ministro, ele ficou bem investido no lado dos trabalhadores. Uma das coisas que ele fez foi aumentar em 100% o salário mínimo, o que levou à sua renúncia, pois, deixou vários empresários bastante descontentes. Ou seja, Jango era visto por muitos como um comunista, o que explica a crise de 61. Inclusive, ele estava na China durante o processo de renúncia de Jânio Quadros.
Então, quando o parlamentarismo foi instituído, o país estava dividido. Nessa época, o governador do Rio Grande do Sul e cunhado de Jango, Leonel Brizola, encabeçou uma campanha para que Jango assumisse a presidência. Conseguiu apoio do Comando Militar do Rio Grande do Sul, líderes sindicais, estudantes e intelectuais. A solução de meio de caminho foi o parlamentarismo, que limitava o poder de Jango diante do primeiro-ministro Tancredo Neves, do PSD. Mas essa festa toda acabou com um plebiscito em janeiro de 63, onde o povo escolheu entre o presidencialismo e o parlamentarismo. O presidencialismo ganhou com mais de 80% dos votos. Jango, percebendo hostilidade de parte do exército, nomeia militares de sua confiança para a chefia da casa. E, bom, em 1963, o governo abandona o plano de austeridade econômica. Nessa época, Jango, que já tinha conseguido instaurar o 13º salário, também aprovou reajustes salariais para o funcionalismo público. Aumentar seu apelo popular se fazia muito necessário. Por isso, buscou apoio entre as classes populares e o movimento sindical. Por outro lado, tentou a sorte com alguns setores da direita, realizando reformas nos ministérios e oferecendo cargos a pessoas ligadas a empresários e a investidores estrangeiros. Não deu certo. Dia 4 de outubro de 1963, Jango pede para que o Congresso decrete estado de sítio, mas acaba retirando o pedido. No ano de 1964, a tensão ficou ainda pior. O descontentamento do empresariado nacional aumentava conforme a pressão sindical, e o debate sobre como conduzir a economia do Brasil estava muito dividido. Atos públicos e manifestações pipocaram por todos os cantos do Brasil. No dia 13 de março de 1964, em um comício de 350 mil pessoas na praça em frente à Central do Brasil, Jango anuncia 2 decretos. O primeiro estatiza todas as refinarias particulares de petróleo e derivados do Brasil. O segundo propunha uma reforma agrária que desapropriaria terras vizinhas a ferrovias, rodovias e açudes. Após isso, ele propõe ao Congresso uma mudança na lei para permitir a reeleição do presidente. Então, que no dia 19 de março de 1964, ocorre a famosa Marcha da Família com Deus pela Liberdade, em oposição ao governo. No dia 20 de março de 64, o presidente dos Estados Unidos da América, Lyndon Johnson, já prepara uma força naval para intervir na crise brasileira. Em resposta, o general Humberto de Alencar Castelo Branco, que na época era chefe do Estado-Maior do Exército, escreve uma instrução interessante a seus colegas. Em suas palavras, não sendo milícia, as Forças Armadas não são armas para empreendimentos antidemocráticos. Destinam-se a garantir os poderes constitucionais e a sua coexistência. A ambicionada Constituinte é um objetivo revolucionário pela violência, com o fechamento do atual Congresso e a instituição de uma ditadura. Vale ressaltar que hoje em dia sabemos da profundidade do envolvimento norte-americano na ditadura militar brasileira, em razão de diversos documentos e diálogos que foram liberados pelo próprio governo dos Estados Unidos. Bom, de um jeito ou de outro, no dia 26 de março de 64, um cabo chamado José Anselmo foi detido após tentar fazer uma organização de classe. E isso acabou gerando uma grande rebelião entre os marinheiros. Dos marinheiros contra a marinha, além de um protesto público também contra o exército. Só essa situação já havia gerado muita insatisfação nas cúpulas militares. Mas não para por aí. O que realmente gerou muito desagrado foi o fato
de o governo federal aparentemente não ter feito nada a respeito disso. O que os militares queriam mesmo é que punissem os rebeldes, e não foi o que aconteceu. E foi aí que se instaurou o cenário do golpe que dará fim à primeira experiência democrática da história do Brasil. Mas vamos por partes. No dia 30 de março de 64, diversas forças se articularam. Às 11h35 da noite, Lyndon Johnson já recebeu um aviso da iminência de um golpe de Estado no Brasil. No dia 31 de março de 64, já existem jornais anunciando que o golpe ocorrerá em questão de horas. Castelo Branco se articula para impedir qualquer ação precipitada por parte do Exército. Chega a ligar para Mourão Filho não mobilizar tropas para o Rio de Janeiro, mas já era tarde demais. Jango entra em contato com o chefe do gabinete militar, preocupado com os desdobramentos que se seguirão. Descobre, ainda de manhã, que Mourão havia deslocado tropas. Às 9 da manhã, fecham o aeroporto de Brasília e interditam diversas ruas no Rio de Janeiro. O governo norte-americano começa a mandar embarcações para o Brasil. Manifestantes pró-governo se reúnem diante do Palácio do Governador em defesa a Jango. Todas as outras forças políticas do Brasil se articulam, preparam e fazem ameaças. O clima é de prenúncio de uma guerra civil. É divulgado nas diversas mídias que Mourão e Carlos Luiz Guedes foram exonerados de seus cargos. Além disso, também é divulgado o seguinte, abre aspas, o governo federal manterá intangíveis a unidade nacional, a ordem constitucional e os princípios democráticos em que ela se inspira, pois conta com a fidelidade das Forças Armadas e do povo brasileiro. Pouco depois, as tropas governamentais partem do Rio de Janeiro sentido Paraibuna, para o que parece ser um conflito direto. Diversos governadores começam a ser pressionados e a se posicionar diante dos acontecimentos. Entretanto, o golpe não se concretizará no dia 31 de março, como consta em seus documentos, mas sim no dia 1º de abril de 64. Nas palavras do historiador Marcos Napolitano, o dia 1º é o dia em que Jango perde efetivamente o controle do exército. Não consegue forçar uma reação legalista. A rebelião militar é desencadeada no dia 31, mas o golpe de Estado, como engenharia política, que realmente tira as bases da presidência com figura institucional, ocorre apenas no dia 1º. Ainda na madrugada, início do dia 1º de abril, por volta das 3h30 da manhã, informam Jango de que imensa parte do exército teria aderido aos rebeldes. Enquanto isso, Castelo Branco mudava novamente de esconderijo. Às 11 horas da manhã, Castelo Branco e Costa e Silva estão reunidos em um apartamento, assinando o Manifesto dos Generais da Guanabara, redigido por Golbery de Couto. Ao meio-dia, o ministro Jair Dantas pede demissão. João Goulart resolve que é hora de sair do Rio de Janeiro e foi para Brasília. Em suas palavras, isso aqui está uma ratoeira. Diversas rebeliões explodem no país inteiro e aproximadamente às 5 da tarde, a UNE, União Nacional dos Estudantes, tem a sua sede incendiada. Além disso, a Faculdade Nacional de Filosofia foi metralhada. O jornal A Última Hora é invadido e oficiais da Marinha tomam o prédio de seu ministério. Às 18 horas, ocorre uma marcha comemorando a queda de Jango, chamada Marcha da Vitória. Mais à noite, Castelo Branco, Ernesto Geisel, Costa e Silva se reúnem no quartel. E aí, segue o seguinte diálogo. Por que o senhor não vai assumir o primeiro exército? Porque eu vou assumir essa coisa toda. Jango segue para Porto Alegre sem nem passar no palácio para pegar as suas coisas. Neste momento, o golpe já está concretizado. No dia 2 de abril de 64, já se formaliza a deposição de João Goulart diante do Congresso Nacional. Quem assume é Ranieri Mazzilli,
que fora o primeiro-ministro na transição do governo em 1963. Entretanto, só ocuparia o cargo por 10 dias. Brasília, a jovem e bela capital do Brasil, mais uma vez participou ativamente da marcha democrática do maior país da América do Sul. Este era um dia de maior significação para o povo brasileiro. Após retornar à trilha democrática, que o conduzirá a um futuro promissor, iria ser realizada a eleição do novo presidente da nação. No dia 11 de abril de 1964, com 361 votos favoráveis e 72 abstenções, o Congresso elege para a presidência Humberto de Alencar Castelo Branco. Começa aí a ditadura. Mais que isso, mesmo entre os apoiadores do golpe, havia uma espécie de crença de que a ditadura seria bem breve. Quase uma transição. A verdade é que ninguém imaginou que ela pudesse durar o tanto que ela durou. A bem da verdade, a ditadura realmente engrossa quando começam a expurgar todas as forças de oposição dentro do governo. Ameaças concretas e potenciais. Então, mesmo antes de escreverem uma nova Constituição, já haviam começado o processo de mudar as regras do jogo e, com elas, consolidar o regime. As ferramentas mais relevantes para essa articulação foram denominadas atos institucionais, ou AIs, do governo militar, responsáveis por aquilo que chamamos hoje de anos de chumbo. Bom, antes de tudo, vamos esclarecer o que é um ato institucional. Os AIs foram mecanismos editados para garantir a permanência do governo, executados a partir de decretos e normas que sobrepujavam a Constituição. Ou seja, de forma simplificada, era o seguinte: os atos institucionais eram recursos legais que conseguiam atravessar a Constituição Federal para fazer o que o governo quisesse. E agora, nós vamos olhar os primeiros atos institucionais para ter uma ideia do que eles faziam com as leis do Brasil. Ato Institucional número 1, assinado em 9 de abril de 1964. Deu ao governo o poder de alterar a Constituição, cassar mandatos legislativos, suspender direitos políticos por 10 anos e aposentar compulsoriamente qualquer pessoa que o governo considerasse perigosa. Só em 1964 foram cassados 41 deputados federais, 29 líderes sindicais, 122 oficiais das Forças Armadas simpáticos a Jango e inúmeros civis. Entre eles, o antropólogo Darcy Ribeiro, o economista Celso Furtado e o ex-presidente Jânio Quadros. O AI também elegeu, sem eleições diretas, quem seria o próximo presidente, no caso, Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco. Fora isso, segundo os registros do governo norte-americano, rolaram coisa de 5.000 detenções com casos de tortura algumas semanas após a queda de Jango. No ano seguinte, 1965, em 13 de julho, o presidente criou o Serviço Nacional de Informações, SNI, cuja função era investigar possíveis opositores. Entretanto, nesse início, o governo ainda manteve uma espécie de fachada de normalidade constitucional. Exemplo disso é que tanto o judiciário quanto a imprensa, nessa altura, ainda estavam intocados. Só que daí, nós tivemos eleição para governador e vários políticos da oposição ganharam. E isso foi o suficiente para criar uma grande reação. No dia 27 de outubro de 1965, entra o Ato Institucional número 2. Ele dava ao presidente autonomia para decretar o recesso dos órgãos do Legislativo, suprimia as eleições diretas para presidente, concedia
a justiça militar competência para julgar civis que cometessem crimes contra a segurança nacional. Que não se enganem, pode ser qualquer coisa. E, finalmente, instituiu o bipartidarismo. Com isso, passou a haver apenas 2 partidos no Brasil: o Arena, ou Aliança Renovadora Nacional, que era o partido oficial do regime, e o MDB, Movimento Democrático Brasileiro, que era o partido da oposição, que se mantinha constantemente sob ameaça de cassação. Tá bom, mas antes de a gente falar das cassações, vamos focar no próximo ato institucional, que ele é bem importante. O ato institucional número 3, de fevereiro de 1966, suprimia as eleições diretas para governadores e prefeitos das capitais. Também determinava que o Congresso Nacional passaria a escolher o presidente. Nenhuma surpresa aí. Enquanto isso, as cassações de parlamentares continuaram. E em outubro de 66, até a galera moderada do Congresso começou a reclamar. Bom, o resultado foi um recesso parlamentar de 1 mês decretado por Castelo Branco. E daí não tardou para o próximo ato, que foi lançado no dia 7 de dezembro de 1966, o ato institucional número 4. Este convocou deputados e senadores para eleger o novo presidente e elaborar uma nova Constituição. Ela foi aprovada em janeiro de 1967 e, além de corroborar os atos institucionais já mencionados, também legitimou o Estado autoritário e colocou o Legislativo subordinado ao Executivo. O mandato de Castelo Branco ia até 67, quando fossem rolar as eleições. Entretanto, antes de deixar o cargo, decretou a Lei de Segurança Nacional, que permitia graves punições contra qualquer pessoa considerada desestabilizadora para o regime. A nova Constituição vigora então no dia 15 de março de 67, quando Arthur da Costa e Silva entra como presidente. E é no ano seguinte, 1968, que a coisa realmente começa a pegar fogo. Eu admitiria que ela é ditatorial. Mas, às favas, senhor presidente, neste momento, todos os escrúpulos de consciência. Ações armadas, protestos, discursos do Congresso e articulação política de grupos de oposição geraram um clima de grande tensão. E esse clima foi usado como justificativa para o mais famoso de todos os atos institucionais, o Ato Institucional número 5, de 13 de dezembro de 1968. Ele proibia manifestações de natureza política, vetava o direito de habeas corpus para crimes contra a segurança nacional e legalizava algo que já ocorria, que era a extensão dos poderes do presidente, que agora poderia fechar o Congresso, cassar mandatos e outras cositas más. Ok, mas calma. Vamos retroceder um pouco para a gente entender todas as forças que estavam em ação no ano de 1968. Em 1967 foi aprovada uma nova Constituição e o general Arthur da Costa e Silva se tornou presidente. Mas naquela altura do campeonato, a oposição ainda existia e não estava intimidada, mesmo que rolassem prisões, torturas e já houvesse morrido coisa de 34 opositores do regime. Figuras ilustres como JK, Carlos Lacerda e João Goulart se articulavam do exílio, criando uma chamada Frente Ampla. Além dessas articulações mais tranquilas, alguns segmentos da esquerda começavam a pegar em armas. De um lado, Leonel Brizola, herdeiro político de Jango e Vargas, prepara diversos grupos para ação armada, contando com a ajuda direta do governo cubano. Do outro lado, o líder comunista Carlos Marighella, líder da ALN, Ação Libertadora Nacional, e seus apoiadores começam a assaltar bancos no Rio de Janeiro e em São Paulo para arrecadar fundos para a guerrilha. Ou seja, ainda no final de 67, quarto ano da ditadura, o Brasil continuava tenso
e dividido agora entre grupos armados, fossem os institucionalizados militares ou os opositores. Mas vejam, é importante destacar que não era a maior parte das pessoas naquela altura do campeonato que estava disposta a combater o regime utilizando qualquer tipo de violência. A geração dos anos 60 era a geração do é proibido proibir, do flower power e de toda a contracultura. Mas, de um jeito ou de outro, as coisas não se estabilizavam. A UNE, União Nacional de Estudantes, que já tivera seu prédio incendiado em 64, sofre outra violência. No dia 28 de março de 1968, durante uma manifestação estudantil, um estudante carioca é morto por um tiro no peito, disparado por um policial. Edson Luiz de Lima Souto era um estudante secundarista de 16 anos e fora morto no restaurante Calabouço enquanto jantava. Essa ocorrência gerou imensa comoção. Mobilizaram-se protestos por todo o país. Em São Paulo, aproximadamente 4.000 estudantes se manifestaram. No Rio, no dia do enterro, a cidade inteira parou. Na semana seguinte, na missa de sétimo dia, houve uma comoção e a polícia interviu. Dezenas de pessoas saíram feridas. Pouco depois, no dia 5 de abril de 68, o ministro da Justiça assina um ato que proibia o funcionamento da Frente Ampla. 2 semanas depois, ocorre um atentado à bomba, sem vítimas, na porta do jornal O Estado de São Paulo. No dia 15 de maio, outro atentado à bomba ocorre, este na Bolsa de Valores de São Paulo. No dia 26 de julho de 68, no Rio de Janeiro, ocorre a passeata dos 100 mil, outra manifestação estudantil. A marcha teve início às 14 horas, com aproximadamente 50.000 pessoas presentes. Cerca de uma hora depois, esse número havia dobrado, chegando a 100 mil manifestantes. Além dos estudantes, a manifestação também contou com artistas, intelectuais e outros segmentos da sociedade civil brasileira, tornando-a, portanto, uma das mais expressivas de toda a história do Brasil. Com o slogan "Abaixo a ditadura, o povo no poder", a passeata durou 3 dias, encerrando-se em frente à Assembleia Legislativa. O resultado veio logo no dia 5 de julho, quando o ministro da Justiça, Luiz Antônio Gama e Silva, proíbe as manifestações de rua em todo o país. Foi exatamente neste momento em que o clima justificou o ato institucional número 5, que meio que oficializara coisas que já estavam acontecendo. Esses movimentos foram acompanhados de perto pelo DOPS e pelo SNI, que filmaram tudo e fotografaram os participantes e líderes. Ainda em julho, integrantes do CCC, ou Comando de Caça aos Comunistas, invadiram um teatro em São Paulo, espancaram o elenco e os integrantes. Rolaram também conflitos sérios entre alunos de direita da Universidade Mackenzie contra alunos de esquerda da USP. Esses embates contaram com pedras, bombas e tiros. Esses conflitos foram abafados pela censura. Também, a USP foi fechada e movida para a cidade universitária. Ainda em julho, rolou um atentado à bomba a um quartel-general. Lá morreu um soldado. No dia 2 de setembro, o deputado Márcio Moreira Alves discursa ironizando o regime. Quando o exército não será um vale-couto de torturadores. O discurso foi redigido e distribuído nos quartéis. Em outubro, a UNE reúne-se num congresso clandestino, que foi descoberto e quase 1.000 pessoas foram presas. No mesmo mês, um grupo chamado Vanguarda Popular Revolucionária mata um militar americano que acreditava ser da CIA, Charles Chandler. Além disso, houve várias greves em Minas, São Paulo e Osasco. Após protesto público contra a ditadura, em 22 de dezembro, Caetano Veloso e Gilberto Gil foram presos pela censura por, abre aspas, tentativa de quebra do direito e da ordem institucional. Portanto, em 1968, o ano chega ao seu final, marcado pela polarização do regime contra os opositores. Aliás, durante os 2 primeiros meses do AI-5,
foram suspensos direitos e cassados mais de 441 nomes. Repito, estamos falando de 441 pessoas. No início de 1969, as pessoas poderiam ser presas por 60 dias sem julgamento. Além disso, os primeiros 10 dias de prisão eram em completo isolamento. As pessoas ficavam completamente isoladas e incomunicáveis, inclusive para seus advogados. Esse foi o período da institucionalização da tortura, da proibição de músicas, peças e filmes. Para quem conhece o governo Médici, esse foi o governo marcado pela máxima: Brasil, ame-o ou deixe-o. Foi um momento de Estado grande e forte, muito porque Médici conseguiu apaziguar os quartéis ao permitir que os militares interessados no emprego sistemático da violência policial militar, na repressão aos opositores, pudessem atuar sem consequência nenhuma. Os conflitos armados continuavam e os grupos armados começaram a planejar ações cada vez mais arrojadas. E a partir de 69, o governo ativou novos centros de informação para todos os ramos das Forças Armadas. Centro de Inteligência do Exército, CIE. Centro de Informações da Aeronáutica, CISA. Centro de Informações da Marinha, CENIMAR. Também foram criados o Destacamento de Operações e Informações, Centro de Operações de Defesa Interna, o famoso DOI-CODE, além de alguns órgãos paramilitares clandestinos, como, por exemplo, a Operação Bandeirante, ou BAN. Isso aqui não é um assalto. Vocês estão assistindo uma expropriação revolucionária. Nós estamos expropriando uma instituição bancária, que é um dos suportes dessa ditadura cruel e sanguinária. Muitos dos nossos companheiros que lutam pela liberdade e pela democracia estão sendo brutalmente torturados nas prisões desse governo militar e vocês não ficam sabendo de nada, porque a imprensa está censurada. Contem para os seus amigos o que está acontecendo. Nós somos o movimento revolucionário 8 de outubro. Muito bem, nesse contexto, rolou um dos episódios mais enigmáticos da ditadura militar brasileira. Inclusive, foi retratado no filme, lançado em 97, O Que É Isso, Companheiro?, dirigido por Bruno Barreto. O enredo conta, com licenças ficcionais, a história do sequestro do embaixador norte-americano Charles Burke Elbrick. Mas como rolou isso? Na época, alguns grupos da esquerda já haviam assumido a opção pela luta armada, entre eles a ALN, Ação Libertadora Nacional, vinculada aos responsáveis pelo ato. A ALN já atuava de forma subversiva e era um grupo particularmente bem estruturado. Assaltava bancos para financiar as suas causas, roubava armas, fabricava bombas e, no dia 4 de setembro de 1969, entraram no ramo do sequestro. O propósito do rapto do embaixador era a libertação de membros das facções que haviam sido presos, em especial um dos integrantes do grupo, Vladimir Palmeira. O grupo que idealizou o sequestro era conhecido como DIGB, Dissidência Guanabara, ou ainda MR8, Movimento Revolucionário 8 de Outubro, junto com o auxílio do ALN. O sequestro rolou entre as 14h30 e as 15 horas, no dia 4 de setembro, quando o embaixador foi surpreendido em seu veículo, um Cadillac. Nós somos revolucionários brasileiros, eles disseram. Então o embaixador teve seus olhos vendados e posteriormente foi trocado de veículo para um Fusca. Segundo o próprio embaixador, o momento mais violento foi o da captura. Posteriormente, fora bem tratado. Em relato, ele conta ter achado eles fanáticos inteligentes e que a pior parte era a comida. Em suas palavras, a comida não era a melhor, mas eles se desculparam. Os sequestradores então mandaram um manifesto com as suas exigências. A libertação de 15 prisioneiros políticos. São 15 revolucionários, entre os milhares que sofrem as torturas das prisões quartéis desse país, que são espancados, serviciados e que amargam as humilhações impostas pelos militares. Não estamos exigindo o impossível. Não estamos exigindo a restituição da vida de inúmeros combatentes assassinados nas prisões. Esses não serão libertados.
é ilógico. Serão vingados um dia. Exigimos apenas a libertação desses 15 homens, líderes da luta contra a ditadura. Cada um deles vale 100 embaixadores, do ponto de vista do povo. Mas um embaixador dos Estados Unidos também vale muito, do ponto de vista da ditadura e da exploração. B. A publicação e a leitura desta mensagem, na íntegra, nos principais jornais, rádios e televisões de todo o país. Os 15 prisioneiros políticos devem ser conduzidos em um avião especial até um país determinado, Argélia, Chile ou México, onde lhes seja concedido asilo político. Contra eles não devem ser tentados quaisquer represálias, sob pena de retaliação. Os presos eram os seguintes: o processo inteiro durou coisa de 3 dias e os 12 sequestradores trocaram o embaixador por 15 presos políticos. Os presos foram enviados para o México na manhã, dia 7 de setembro. Charles foi liberado por volta das 18h30. O governo brasileiro aceitou as exigências dos sequestradores por pressão do governo norte-americano. Mas, após a resolução, veio a contrapartida, a pena do banimento, que tornava as pessoas sem pátria e sem nacionalidade, junto com a famosa pena de morte. Este é um país que vai pra frente. Oh, 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 oh. E uma gente amiga e tão contente. Oh, 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 oh. Entre 1968 e 1973, o Brasil teve taxas de crescimento econômico imensas, que ultrapassavam 10% ao ano, algo que nunca mais voltou a acontecer. O nome milagre econômico foi usado para anunciar os resultados da política econômica do governo de forma grandiosa. Mas para entender como foram possíveis esses anos de ouro, vamos analisar a economia brasileira antes deles. Desde o fim da Segunda Guerra, a economia mundial passou por um período de enorme crescimento. Entre 1930 e 1970, a economia brasileira cresceu mais do que em qualquer outro período. Mais do que simplesmente crescer, ela deixou de ser agrária e dependente do café para se tornar uma economia moderna, industrial e que adota alguns padrões de produção e de consumo de países desenvolvidos. A industrialização e a urbanização já vinham da República Velha, mas foram acelerados desde a modernização conservadora da Era Vargas, quando o crescimento foi incentivado e dirigido pelo Estado. No período entre o fim da ditadura de Vargas e o início da ditadura militar, os governos mantiveram isso. Na verdade, a modernização foi apenas adaptada pelo desenvolvimentismo de JK, com a abertura ao capital dos Estados Unidos no lugar do nacionalismo econômico de Vargas. Os generais permaneciam na sombra, pressionando cada um desses governos para seguirem as diretrizes do exército, que definia a política de segurança, tomava decisões sobre a economia, educação e muitos outros aspectos da vida dos brasileiros. Nos anos anteriores ao golpe, o projeto andava ameaçado em alguns pontos importantes, já que os governos eleitos tinham que dar alguma satisfação a seus eleitores e atender pelo menos uma parte das reivindicações. O governo de Jango já começou instável, o que tinha impacto também na instabilidade econômica. E isso agravava um quadro de dívida externa altíssima, contraída principalmente na época dos 50 anos em 5 do JK, além da inflação alta. Jango era herdeiro de Vargas, que tinha forte base de apoio dos sindicatos. Isso incomodava empresários brasileiros e gringos, afastando investidores que queriam mão de obra barata. Mas a maior ameaça de Jango foi a promessa de reforma agrária, formando um país de pequenos proprietários, que é o que aconteceu, por exemplo, em alguns países como a França e o México. Graças aos militares, não rolou reforma, e eles passaram a bater o martelo na política econômica, assessorados por economistas civis. Muitos desses economistas foram alunos dos cursos que o comando do Exército oferecia na Escola Superior de Guerra.
onde estreitavam os laços entre os militares e seus aliados civis, incluindo empresários do setor privado. No governo de Castelo Branco, de 64 a 67, a política econômica foi recessiva e impopular. Ele argumentava que eram os reajustes dos salários que aumentavam a inflação e impediu que os trabalhadores exigissem reajustes. Essa parte da política econômica continuou sendo seguida pelos governos seguintes. Foi uma das condições para o sucesso do milagre econômico, já que os militares podiam garantir a investidores que a mão de obra continuaria barata, ao custo da própria mão de obra. O plano começou a surtir efeito, acelerando a modernização de forma a concentrar mais renda, já que os lucros eram enormes e os salários baixos. Também houve bastante uso da violência na forma como as grandes obras foram construídas, promovendo a eliminação de povos indígenas. Foi assim com grandes rodovias, como a Transamazônica, com as usinas de Tucuruí, Ilha Solteira, Jupiá e Itaipu. Apesar de ouvirmos muito falar sobre os perseguidos políticos do regime, a verdade é que a maior parte das vítimas da ditadura militar pouco ou nada tinham a ver com a oposição ao regime. E esse tipo de conduta não era exatamente novidade, assim como a imensa concentração de renda com os mais ricos. Entretanto, tudo isso foi acelerado pelo tal do milagre econômico. Bom, em 1972, o PIB brasileiro era o triplo daquele de 1940, mas o salário mínimo caiu pela metade. Entretanto, os índices de crescimento e de consumo bateram um recorde. Com a expansão do crédito e a integração da população rural ao mercado de trabalho urbano, o consumo aumentou para quase todos, e apenas os que eram muito pobres, bastante gente, terminaram esse período consumindo menos. A maioria dos trabalhadores das cidades tinham acesso a empregos com salário mínimo garantido pela legislação trabalhista e oportunidades que se abriam o tempo todo, já que a economia estava a todo vapor. Então, abriram-se caminhos para quem já vivia nas cidades e tinha algum dinheiro para investir, desde os empresários até as famílias de trabalhadores que conseguiam juntar alguma coisa e comprar um terreno ou abrir um negócio. A classe média ganhou bastante com esse crescimento, tanto com o sucesso de pequenos negócios, quanto com as carreiras profissionais que se abriam para os mais jovens. Tanto as empresas quanto o Estado tinham necessidades cada vez maiores e mais especializadas de profissionais das mais diversas áreas, o que garantia a integração de boa parte dos recém-formados no mercado de trabalho. Essa ascensão da classe média favorecia a expansão do consumo, imitando os hábitos e costumes dos Estados Unidos e da Europa. Roupas, cosméticos, cinema, discos, espetáculos musicais, alimentos industrializados, eletrodomésticos, carros, motos e outras coisas de países desenvolvidos. Nos anos do milagre, todo esse consumo da classe média se expandiu e diversificou, impulsionando também os setores ligados à publicidade e propaganda. Essa foi a época de maior crescimento da propaganda no Brasil, quando o país passou a se destacar internacionalmente por suas campanhas publicitárias. O progresso de um país se mede também por sua produção de aço. O Plano Nacional de Expansão da Siderurgia colocará o Brasil entre os 10 maiores produtores mundiais de aço. R$ 130 mil empregos serão criados. Cada emprego na siderurgia cria 10 empregos em outros setores. O Plano Siderúrgico Nacional abre oportunidade de trabalho para mais de 1 milhão de brasileiros. Produzir aço é assegurar prosperidade para o povo brasileiro. A propaganda também era usada para promover o governo militar, o controle das comunicações, que foi crucial para o sucesso do regime. Afinal, nós temos que esquecer essa imagem falsa de que apenas a brutalidade é o suficiente para dar sustentação a um governo militar. Os generais sabiam muito bem que só isso não era bastante. A ditadura investiu muito em sua imagem,
Para isso, usou e abusou do controle sobre todas as formas de mídia, mas com a vantagem de contar com tecnologias e métodos de comunicação em massa bem mais convincentes que, por exemplo, na época do Vargas. Getúlio foi o ditador da era do rádio. Os militares de 64 foram os ditadores da era da televisão. Como parte de suas estratégias, o regime militar concentrou o poder de comunicação em poucas empresas que eram de confiança. Graças à parceria com empresários das comunicações, a ditadura conseguiu pintar seus opositores como terroristas a serviço de uma potência estrangeira. Mas a parte principal de suas estratégias de convencimento estava ligada à propaganda nacionalista. Nesse caso, a ditadura reforçou as estratégias de propaganda usadas desde a era Vargas, que procuravam ligar o regime à vontade dos brasileiros. A principal diferença era que Getúlio construiu uma identificação pessoal entre a nação e o seu líder, enquanto os militares construíram uma identificação entre a nação e o comando do exército. O nacionalismo era propagado em formas tradicionais, como o culto aos símbolos e aos heróis nacionais. Por exemplo, já fazia tempo que o futebol era a maior paixão nacional, mas na ditadura, seu uso político do futebol foi ainda mais impactante, numa época em que os aparelhos de rádio e de TV já atingiam quase toda a população. México. Minuto zero de uma sensacional transmissão da Copa do Mundo pela rede de emissoras associadas, Rede Globo de televisão e rede de emissoras independentes. Minuto zero. Gillette, Souza Cruz, juntas para dar ao Brasil a primeira Copa do Mundo ao vivo. Alô, alô, México! Caso enigmático foi justamente a Copa do Mundo de 70, tanto nos anos de ouro quanto nos anos de chumbo, e que foi vencida pela seleção brasileira. O Brasil se tornou o único tricampeão mundial e isso foi um show. O brilho da seleção de 70 foi muito aproveitado pelo regime militar, popularizando slogans como "Pra frente Brasil" e "Ninguém segura esse país". Mas os anos de chumbo se fizeram presentes até mesmo na seleção, já que o técnico que montou o grupo e o levou até a Copa foi demitido, depois de dar uma cortada em público no ditador Médici. Respondendo a um repórter sobre os palpites do ditador, o técnico João Saldanha disse o seguinte: ele escala o ministério, eu convoco a seleção. João Saldanha, não sem motivo, era apelidado João Sem Medo, tanto por esse tipo de comportamento, quanto pelo fato de que era um comunista comandando a seleção de uma ditadura anticomunista. Ele chegou lá porque a seleção havia perdido a Copa anterior e ele era visto como uma espécie de solução para evitar o fiasco. João Saldanha não poderia ser simplesmente esmagado pelo regime porque era o técnico de futebol mais importante e respeitado do país, e muita gente se revoltaria. Mas sua demissão às vésperas da Copa foi um sinal de que os anos de chumbo estavam por toda parte. Gerson, cérebro do time campeão do mundo de 70. Você que sempre fumou, por que Vila Rica? É difícil dizer porque se gosta de um bom cigarro, certo? Eu gosto de Vila Rica porque ele é gostoso, suave e não irrita a garganta. Olha a cor deste fumo. E o filtro longo suaviza mesmo. Por que pagar mais caro se o Vila me dá tudo aquilo que eu quero de um bom cigarro? Gosto de levar vantagem em tudo, certo? Leve vantagem você também. Passada a euforia da Copa, não demorou a passar também a euforia do milagre, que desandou assim que a economia mundial entrou em crise em 1973. Em retaliação a uma ofensiva israelense, os países produtores de petróleo aumentaram o preço dos combustíveis que alimentavam a economia mundial. A crise se aprofundou para além do petróleo e levou diversos países envolvidos à desindustrialização e à perda do chamado estado de bem-estar social. No Brasil, passados os 5 anos do milagre, o que sobrou da política econômica da ditadura foram obras faraônicas, como as usinas nucleares de Angra dos Reis. Obras que tinham pouco impacto positivo na vida das pessoas, mas que serviam para estreitar os laços entre o governo e as grandes empresas, que continuaram a exercer grande poder mesmo depois da ditadura, quando passaram a financiar as campanhas em troca da continuidade dessas relações. E assim, a política econômica da ditadura militar terminou seu milagre, entregando aos civis um país em crise econômica e social, endividado
e que organizava sua política econômica em parceria com empreiteiras, redes de comunicação e outras empresas que cresceram graças ao suporte dado pelo Estado. Do milagre, sobrou a ascensão de muitos pobres para a classe média, assim como um acesso maior da classe média a carreiras em setor público e privado. E quem saiu perdendo de tudo isso foram justamente as camadas menos privilegiadas. Foram as pessoas que estavam longe das metrópoles. Era no campo e nas florestas que aconteceram as maiores tragédias sociais e econômicas de todo o período, forçando a migração de milhões de pessoas para metrópoles. Em 1950, o Brasil tinha 10 milhões de pessoas vivendo em cidades e 41 milhões vivendo no campo. E veja só, 20 anos depois, já tinha mais gente vivendo na cidade do que no campo. Passado o milagre, o Brasil era um país de imensas periferias e favelas, sofrendo com a miséria, a falta de serviços públicos e a violência, que explodiu principalmente a partir dos anos 80. Surgia assim, filho legítimo do casamento entre generais e magnatas, o Brasil que conhecemos hoje. E esse foi um dos principais motivos da abertura que viria a seguir. Não passa curtimento bala, filha da puta. Caminhão aí! É isso aí, meu irmão! Em 1973, um aumento de aproximadamente 300% no preço do petróleo foi um golpe duro na economia brasileira que desencadeou o fim abrupto do milagre econômico brasileiro. No dia 15 de março de 1974, o governo de Garrastazu Médici termina, passando o bastão presidencial para o general Ernesto Geisel, que marca o fim do período conhecido como Anos de Chumbo da ditadura militar brasileira. Geisel, cujo governo durou de 1974 até 1979, entrou na presidência com dois objetivos principais: retomar o crescimento econômico e restabelecer a democracia no Brasil. Neste momento, se inicia o período da abertura do Brasil, que gradualmente levou o país à redemocratização na década de 80. Geisel usava em seus pronunciamentos a expressão de extensão lenta, segura e gradual. A mensagem era de que, ainda que o regime militar pretendesse a abertura política, não tinha intenção alguma de deixar que isso ocorresse de forma descontrolada. Isso se deve, em grande parte, àqueles que, dentro do Exército, não aprovavam as medidas democratizantes adotadas pelos líderes do Exército. Esses grupos eram chamados de duros e pressionavam a manutenção da ditadura. Ainda assim, tudo indicava que a abertura era para valer. Isso por vários motivos. Em primeiro lugar, começou a afrouxar a censura à liberdade de expressão, assim como o crescimento das oposições. Ou seja, em termos sociais, Geisel teve que lidar com a rearticulação da sociedade civil. Prova desse crescimento de oposição e rearticulação política foi a vitória esmagadora dos opositores nas eleições para deputados e senadores em 74. A oposição aglutinada no MDB obteve uma vitória expressiva, em especial nas grandes capitais, e, paralelamente no interior, foram se formando correntes de políticos mais combativos, que ficaram conhecidos como autênticos. Na contrapartida, o presidente procurou conter o avanço da oposição. Mas, não se enganem, mesmo em fase de transição, um memorando de 74 descreve a decisão de Geisel de continuar com execuções sumárias daqueles considerados subversivos. Na época, sob o pretexto da segurança pública, foram executados cerca de 104 indivíduos em um ano. A informação está no relatório que o chefe da CIA, William Colby, enviou ao secretário de Estado Henry Kissinger em 11 de abril de 1974. Colby relata que em 30 de março de 1974, o presidente Ernesto Geisel se reuniu com os generais Milton Tavares de Souza e Confúcio Danton de Paula Avelino, do Centro de Inteligência do Exército. Nesse encontro também estava o general João Batista Figueiredo, do Serviço Nacional de Inteligência. Segundo o documento, o general Milton Tavares de Souza, que estava deixando a chefia do Centro de Inteligência do Exército, informou ao presidente Geisel da execução sumária de 104 pessoas feita pelo grupo durante o governo anterior do presidente Garrastazu Médici.
O general Milton enfatizou que o Brasil não poderia ignorar a ameaça subversiva e terrorista e disse que os métodos extralegais deveriam continuar. Figueiredo apoiou a política e a sua manutenção. Em 1976, o governo reduziu a propaganda eleitoral e proibiu os debates. No ano seguinte, foi decretado um conjunto de medidas conhecidas como Pacote de Abril. Essas medidas eram repressivas e foram uma reação direta à recusa do MDB em aprovar uma reforma na Constituição proposta pelo governo. O Congresso foi fechado e o mandato presidencial aumentado para 6 anos de duração, além de estabelecer-se que 1/3 dos senadores seria eleito de forma indireta. Agora, do ponto de vista econômico, Geisel apostou na industrialização financiada por investimentos externos. Isso levou o seu governo a ter altos índices de crescimento, implantando o Proálcool e construindo a usina nuclear de Angra dos Reis, além de executar parte significativa da hidrelétrica de Itaipu. Entretanto, a consequência direta dessas medidas foi uma grande disparada da inflação e o aumento da dívida externa, que chegou a 31 bilhões de dólares na época. Os problemas na economia e as medidas autoritárias citadas anteriormente, além de casos como o do jornalista Vladimir Herzog, vítima de tortura cujo suicídio fora simulado, traziam a impressão de que a abertura estava sendo interrompida. A oposição, entretanto, começou a mobilizar a sociedade civil, que passou a exigir anistia ampla, geral e irrestrita para todos os presos políticos, exilados e caçados. Além disso, estabeleceu-se outra frente de luta, com o foco de levantar uma Assembleia Constituinte para uma nova Constituição. Essa iniciativa fora amplamente apoiada institucionalmente, inclusive teve apoio da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB. A eleição de 1978 resultou em um relativo equilíbrio de forças políticas e o governo acabou por conseguir manter a tal distensão segura e gradual. Diante do equilíbrio alcançado e da imensa pressão sofrida por parte da sociedade civil e do reaberto Congresso Nacional, o governo promove um acontecimento bastante emblemático para esse momento histórico. No dia 1º de janeiro de 1979, foi aprovada uma proposta governamental que revogava o ato institucional número 5. Para além do imenso valor simbólico, a nova lei impedia que o governo tivesse o poder de fechar o Congresso ou caçar os direitos políticos dos cidadãos. Geisel escolhe, então, como seu sucessor à presidência, o general João Batista Figueiredo, chefe do Serviço Nacional de Informação, SNI. Eleito de forma indireta, Figueiredo assume o cargo em março de 79, com o compromisso de aprofundar o processo de abertura política iniciada no governo Geisel. Em seu governo, Figueiredo teve que batalhar contra uma dívida externa de 100 bilhões de dólares, mas sem a contrapartida do crescimento dos governos anteriores. Esse endividamento todo, junto com o declínio da economia, acabou favorecendo a onda democratizante em seu governo. O governo sancionou a famosa Lei da Anistia, votada pelo Congresso. Logo em setembro, começam a retornar pessoas do exílio, entre elas Leonel Brizola, Miguel Arraes, Luiz Carlos Prestes e Fernando Gabeira, que tinha participado do sequestro do embaixador em 69. Figueiredo assume o cargo em março de 79 e já começa seu governo de forma conturbada, enfrentando uma greve com 180 mil metalúrgicos do ABC Paulista. A greve foi intermediada pelo ministro do Trabalho, que procurou facilitar o diálogo entre os grevistas e seus patrões. Também decretou intervenção nos sindicatos envolvidos e destituiu seus dirigentes, entre eles Luiz Inácio Lula da Silva, que era presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo. De qualquer forma, toda a crise foi contornada e o próximo e fundamental passo tomado pelo governo foi o de aprovar a Lei da Anistia, já debatida extensamente. A Lei da Anistia, de 28 de agosto de 79, permitiu o retorno dos exilados pelo regime. Paralelamente, a crise econômica se agravava. A inflação acelera muito, partindo de 40% e alcançando 110% no período de um ano. Junto com isso, a dívida externa foi aumentando, partindo de 43 bilhões em 78 para 91 bilhões de dólares em
1981. O PIB, além de tudo, caiu em cerca de 3%. E como as crises econômicas andam de mãos dadas com as crises políticas, o governo Figueiredo começou a sofrer pressões, o que foi um dos motivos da aprovação da tal lei da anistia. Para tentar combater a inflação, o governo acabou por optar por medidas que desencadeavam uma recessão. A política do arroxo salarial, elevação de lucros, redução do crédito fornecido para empresas e, no final de 79, em novembro, o governo começa um processo de reforma partidária. O bipartidarismo, que até agora era vigente, foi extinguido e os dois partidos, Arena e MDB, foram desmontados. Neste momento se institui o pluripartidarismo e surgem novos partidos, MDB, PDT, PTB, PDS e o PT. Em 1980, a crise acaba batendo na classe média, que havia se beneficiado com o crescimento dos anos 70, e outro estado social começa a se mobilizar contra o regime. Neste mesmo ano, voltam as eleições diretas para governadores, sendo a próxima marcada para 1982. E, em 1982, ocorrem as primeiras eleições diretas para governador desde 1964. Em março de 1983, é apresentado um projeto pelo deputado Dante de Oliveira, do PMDB do Mato Grosso. Esse projeto propõe uma emenda constitucional à Câmara dos Deputados, que restabeleceria as eleições diretas para presidente da República. A proposta causou grande repercussão e foi fortemente apoiada pela sociedade civil e pelos recém-criados partidos PMDB, PDT e PT. Começa então o processo de convocação de apoio à emenda Dante de Oliveira. Assim, se inicia aquilo que se tornou a maior mobilização da história do Brasil, a famosa campanha Diretas Já. Somos 120 milhões de habitantes. Este processo não vai parar. Aconteça o que acontecer em Brasília, podem construir os artifícios que quiserem, governo neste país só será estável, só poderá existir mesmo com o voto do povo brasileiro. Queremos eleger o presidente do Brasil, caminhando as bandeiras todas para São José. Estamos aqui ao lado do prefeito Foi uma Mário impressionante Covas. afirmação de cidadania, reunindo milhões de pessoas em diversas cidades do país ao longo dos meses que precederam a votação da emenda. As maiores foram no Rio de Janeiro e em São Paulo, cada uma com aproximadamente 1 milhão de pessoas. E no dia 25 de abril de 1984, a emenda foi para a votação na Câmara dos Deputados. Entretanto, não teve votos o suficiente para sua aprovação. Diante da frustração da emenda, o PMDB indica Tancredo Neves para concorrer no colégio eleitoral. Pouco antes das eleições, o partido do governo PDS foi dividido, gerando a Frente Liberal sob a liderança de Aureliano Chaves, vice-presidente do período. A Frente Liberal se aliou à oposição e passou a apoiar a chapa de Tancredo Neves, com José Sarney, antigo líder da Arena e do PDS, para vice. Muito bem. As eleições ocorreram nos moldes do regime militar, ou seja, foram eleições indiretas pelo colégio eleitoral. Reunindo a maioria dos votos, o mineiro Tancredo Neves ganha do candidato do PDS, Paulo Maluf. Na véspera da posse, Tancredo é internado com câncer. Pouco depois morre. Quem assume a presidência é José Sarney, no ano de 1985, encerrando os dias da ditadura militar. Mas ainda faltava um passo fundamental para a redemocratização do país: uma nova Constituição. É isso mesmo, uma nova Constituição Federal, esta aos moldes de um regime democrático. Muito bem, isso se concretizou 3 anos depois, em 1988, quando foi escrita e publicada a nossa atual Constituição. Esta que foi carinhosamente apelidada Constituição Cidadã pelo deputado federal e presidente da Assembleia Constituinte, Ulisses Guimarães. Essa foi a pedra que selou o regime democrático no
no qual vivemos hoje. Período iniciado com uma transição sutil que manteve muitos dos chamados filhotes da ditadura. Filhotes da ditadura! Todos engordaram na ditadura! Pois é, ainda hoje há muito trabalho pela frente em superar esses e muitos outros aspectos de nosso passado. Quanto a isso, tudo o que eu posso dizer é o seguinte: nós devemos ter cuidado, sempre, com a nossa tão jovem democracia, que segue permanentemente desafiada e em risco, e tem um valor inestimável.